Eu quero reiterar a gratidão pelo convite que me foi endereçado pelo professor Oliveira Ascensão no mês de fevereiro, quando o senhor ainda decidia qual seria a data do curso de verão. Se seria o curso de verão, acabou sendo o curso de outono. Mas, de qualquer jeito, parabéns pela iniciativa. Ao professor Fernando Araújo, eu agradeço sempre, porque ele me faz convites sucessivos que eu não canso de atender. Muito obrigado. E eu dedico essa palestra a uma grande amiga aqui presente, a doutora Ana Pedroso, que me incentiva nos meus estudos da bioética. Muito obrigado, doutora Ana. Quando começa a pessoa? Eu, de início, professor Ascensão, achei que fosse quando começa a personalidade da pessoa. Mas a pergunta é outra. Quando começa a pessoa? Eu dividi minha intervenção em 4 partes, todas elas curtas para respeitar o tempo. Pessoa versus personalidade, quando começa a pessoa, embrião versus nascituro, quando começa a personalidade. São as 4 partes da minha intervenção nessa tarde de hoje. O Código Civil Brasileiro diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, artigo 2º. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, nascimento com vida. Era o texto do antigo Código, é o texto do atual Código. Pessoa versus personalidade. O professor Oliveira Ascensão ensina que a pessoa não é o ator da vida jurídica, é a finalidade desta, que o direito existe para as pessoas. A partir desta explicação clara que o direito existe para as pessoas e que as pessoas têm os seus fins, a pergunta é: quem é pessoa para o direito? Então, a pergunta se responde à luz do que me parece uma opção jurídica. Há não muito tempo, na história da humanidade, o direito optou por dizer que seres humanos não eram pessoas, eram os escravos. Há não muito tempo. No Brasil, a abolição da escravidão se deu em 13 de maio de 1888. Pouquíssimo tempo, se considerarmos a linearidade do tempo histórico. Por outro lado, o próprio direito escolhe que algumas pessoas sejam pessoas sem serem pessoas físicas ou naturais. São as pessoas morais, coletivas ou jurídicas. E por que o direito escolhe? Porque ele entende que aqueles entes têm uma função e, portanto, uma utilidade. Assim, as pessoas jurídicas ou coletivas ou são pessoas, porque o direito escolhe que o sejam. É uma questão de finalidade e de utilidade social. A partir do momento que o direito escolhe que certos entes, além do ser humano, são pessoas, a consequência natural é a atribuição de personalidade. Não há pessoa sem personalidade. Aliás, etimologicamente, personalidade vem de persona, que era a máscara utilizada no teatro, em que havia normalmente a máscara da tragédia e a máscara da comédia. Muito bem, se sou pessoa, tenho personalidade. E o que é a personalidade? O professor Oliveira Ascensão, na obra dele, aliás, no Brasil também posso citar Pontes de Miranda, diz que a personalidade significa ser titular de situações jurídicas, que vai além das relações jurídicas. Porque relação eu pressuponho o outro, situação pode ser do sujeito com a própria coisa. Essa é a noção de personalidade, ser titular de situações jurídicas / relações jurídicas. Alguns acrescentam que a personalidade, na realidade, é uma soma dos atributos corpóreos e incorpóreos da pessoa humana, e que o direito, por generosidade ou por ficção, atribui às pessoas coletivas ou às pessoas jurídicas. Aliás, o Código Civil Brasileiro expressamente diz: aplica-se no que couber o direito da personalidade às pessoas jurídicas, pressupondo, portanto, que tem personalidade e, por óbvio, que tem alguns dos muitos direitos da personalidade. Essa tese é controversa porque há no Brasil quem não admita pessoa jurídica com direitos de personalidade. É uma tese pela qual a personalidade e os direitos dela decorrentes são inatos ao ser humano. Aliás, decorrem do princípio maior da dignidade da pessoa humana. Logo, a pessoa jurídica, vírgula, por não ser humana, vírgula, não teria dignidade nem direitos. É verdade que é uma tese no Brasil minoritária. Majoritariamente se admite, por exemplo, o direito à imagem da pessoa jurídica. Seguindo essas minhas observações, me parece que personalidade não se confunde com
capacidade necessariamente. A personalidade é mais ampla que a capacidade. Aliás, quando se fala em capacidade, eu posso lembrar também aos senhores que no direito romano nós tínhamos o status civitatis, o status libertatis e o status família, e aquelas gradações com relação à capacidade de acordo, por exemplo, com a perda do status libertatis. O cidadão romano caía em escravidão, ele perdia o status libertatis e deixava de ser pessoa. Curiosamente, por uma ficção, o ius post limine, se ele voltava da guerra, ele recuperava o status como se nunca o tivesse perdido. Eu gosto da ideia que a personalidade é uma qualidade que soma os caracteres corpóreos e incorpóreos do sujeito. Bom, quando começa a pessoa? A colega que perguntou dos embriões excedentários, agora há pouco, para a professora Maria do Céu, eu quase disse, já podia dar minha palestra inteira, porque veja o problema. O problema é exatamente o descarte dos embriões excedentários. Quando é que começa a pessoa? A professora Maria do Céu disse, a pessoa, a vida, não há dúvida. Quando se junta o gameta masculino com o feminino, a vida, isso não há dúvida. A pessoa é uma opção filosófica, ou talvez uma opção jurídica. Eu nessa mesa há 15 dias disse que de vez em quando o direito faz opções. O que é família e o que não é família. Talvez o direito faça uma opção. O que é pessoa e o que não é pessoa. Ou seja, o embrião é pessoa. Nós falamos em doação de gametas, óvulo e espermatozoide. Mas nós não falamos em doação de embriões. Falamos em adoção de embriões. Eu, na minha tese de docência, recebi uma pergunta de um membro da banca, o professor Francisco Amaral do Rio de Janeiro, que ele me disse, a minha aula de erudição era sobre propriedade, portanto eu não estava tratando desse tema. Mas me perguntou um dos argumentos, o embrião é coisa para ser objeto de propriedade?